Neste vídeo nós vamos tratar de grandezas, medidas e unidades. Um vídeo introdutório à nossa disciplina. Neste quadro, nessa tabela, nós temos alguns exemplos para mostrar as magnitudes e ordens de grandeza, de grandezas físicas, né? Como elas variam, quanto variam. Para pegar um exemplo aqui, se nós tomarmos hexa, que é 10 a 18, nós temos 1 hexametro, é a distância que a luz viaja durante 100 anos, considerando, né, a velocidade da luz, aqueles 300 mil quilômetros por segundo. Peta é 10 a 15, então se nós considerarmos 30 milhões de anos, quantos segundos isso significa? Vai ser 1 petasegundo, aproximadamente. Então, tem uma variedade bastante grande. Indo aqui para o fim do quadro, pico, que é o penúltimo aqui, 10 a menos 12. 1 picosegundo é aproximadamente a duração do pulso de um laser, dos lasers pulsados, ou lasers modernos. Também, o último aqui do quadro, o fento. 1 fentometro é aproximadamente o tamanho de um próton. Então, notem que as nossas grandezas físicas variam, né, em ordens de grandeza muito larga, né, muitas ordens de grandeza. Então, apenas alguns exemplos aqui para a gente começar a discussão. O fitoplâncton, ele tem da ordem de alguns microns. Já nós podemos olhar para fenômenos como colisão de galáxias, como essa que está ilustrada aqui, que ocorreu a 2,4 bilhões de anos-luz da Terra, né? Uma distância, né, extremamente grande. Então, na natureza temos essas variações muito, muito grandes. E fazer as medidas dessas diferentes grandezas é algo extremamente importante, né? Para a ciência, estamos falando aqui da física, mas para a economia, para a nossa vida cotidiana. Então, a questão de como medir é muito importante. E como que nós fazemos isso? Nós podemos usar objetos padrão para definir unidades de medidas. Também podemos usar eventos, né? Por exemplo, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, né? E usar isso como um padrão. Aqui algumas imagens apenas para ilustrar os diferentes instrumentos de medidas de distâncias, fitas métricas, réguas e assim por diante. Medida de tempo, que é algo muito importante para nós, medidas de massa, né? E assim por diante. A questão do tempo também, né? Como para lembrar aqui, como eu disse, que nós podemos usar eventos para definir uma unidade. Também aqui, né, o pêndulo é muito importante, pode ser usado para medida do tempo. Algo relevante para quando a gente fala de medida de unidade é que nós tivemos ao longo da nossa história uma evolução muito grande, desde lá o Egito Antigo, onde nós tínhamos padrões próprios da época para medir, né, as unidades. Então, o corpo humano sempre foi usado, né, o palmo, braço e assim por diante. As grandezas e suas unidades, elas acompanham a evolução da história, né? Então, se você pegar a agricultura no Egito Antigo, você iria tratar, por exemplo, de cereais, então você precisava de uma unidade que se aplicasse para aquela necessidade. Então, nós temos a agricultura, as construções e os negócios. Uma coisa são os negócios na Idade Média, outra coisa agora. Se lá no Egito Antigo você precisava de um recipiente para trocar cereal, hoje você precisa de uma balança para medir microgramas numa indústria farmacêutica para fazer um composto com muita precisão. Então, a evolução
das medidas acompanham a evolução da ciência, da tecnologia e das nossas necessidades humanas. Dando um salto aqui na nossa discussão, esse slide mostra uma foto de uma convenção, da 26ª Convenção Geral de Pesos e Medidas, que se deu na França, com a presença de 60 países, e aqui cabe destacar que a França tem uma tradição ao longo do tempo, desde o século XVIII, em abrigar esses padrões, em sediar conferências que tratam desse importante assunto, que é internacional, que envolve vários países, porque é necessário, né, que haja alguma concordância, né, no uso dos padrões, por causa que as trocas comerciais, as trocas de mercadorias, né, a comercialização, ela tem que ter se dá no mundo todo, então tem que ter consensos. Embora muitos países usem o sistema internacional, como nós usamos aqui também, mas alguns países, como os países anglo-saxônicos, que usam um padrão diferente, próprio e com algumas diferenças. Mas a maioria usa o padrão internacional. Então, essa é a conferência de maio de 2019, portanto, bastante recente, 2 anos atrás, em que foram redefinidas ou redefinidos alguns padrões. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. O padrão de distância, né, que é o metro, nós tínhamos um objeto padrão de platinirídeo, porque é estável, ele gasta muito pouco, né, se decompõe muito pouco, deteriora pouco e fica lá numa redoma, né, muito protegido. Tinha uma amostra lá na França, na Academia de Ciências da França, desde 1799, e depois em 1879 foi refeito, e que é o que está até hoje, embora nós usemos outro padrão para metro, mas esse padrão foi usado durante muitos anos e ainda se mostra conservado. Por que a busca por outros padrões? Por conta da necessidade de ter maior precisão, né, e por conta da estabilidade. Embora a amostra de platinirídeo você tenha bastante estabilidade, mas ela ainda tem alguma deterioração. Hoje, desde 1983, na verdade, a gente usa a referência da velocidade da luz para definir o metro. Então, o metro ele é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo, num tempo dado por isso daqui, uma fração de 1 sobre c, onde esse valor aqui, né, que está no denominador, é a velocidade da luz. Então, hoje esse é o nosso padrão de distância, para medir distância. O quilograma, né, também usava-se um padrão de platinirídeo. A primeira convenção que tratou disso foi em 1875, também na França, né? E inclusive aqui uma curiosidade, que o nosso imperador brasileiro na época, Dom Pedro II, que era uma pessoa muito interessada em ciências, ele participou dessa convenção, tinha 17 países na época, e depois de 1879 a amostra foi refeita, assim como o metro, né, e se encontra na França também. Mas nesta convenção de 2019 passou-se a usar um instrumento muito mais moderno, que é a balança de Watts ou de Kibble, que usa a força magnética num circuito, numa bobina, para pesar objetos com altíssima precisão. E então passou-se a usar esse instrumento para definir o padrão de quilograma, né? Portanto, de medida de massa. Então, bastante recente. A medida do tempo é muito importante, sempre foi muito importante para a vida humana, e naturalmente ela esteve associada inicialmente e durante muito tempo ao movimento dos astros da Terra em torno do Sol, por exemplo. Então, desde os sumérios na Mesopotâmia, depois os egípcios fizeram essa associação. O ano foi dividido em 360 dias, o dia em 24 partes, aí cada hora em 60 partes, e
o minuto também, né? E nós usamos isso até hoje. Na Idade Média, tentou-se usar o movimento da Lua em torno da Terra, mas havia muita imprecisão e essa ideia foi abandonada. O segundo moderno, entenda-se século XX, ele foi definido como 1 sobre 86.400 de um dia solar médio. Mas aí vejam, a palavra média é introduzida porque a duração não é a mesma ao longo do ano, então tem que se fazer essa observação. É bem mais preciso do que se tinha, mas ainda com alguma imprecisão. Em 1954, depois de 1960, passou-se a usar o segundo como esta razão aqui, 1 sobre 31 milhões, do tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. Mas aí, numa situação bem definida, a partir das 12 horas do dia 4 de janeiro de 1900, foi convencionado isso, né? E diminuiu-se a precisão, mas ainda havia uma imprecisão importante. Com a evolução da física atômica, foi possível construir relógios atômicos. A ideia do relógio atômico é usar as transições ópticas que acontecem no interior do átomo, que tem uma frequência muito bem definida. Você pode preparar esses átomos, esse conjunto de átomos, e para que ocorram transições com uma frequência muito bem definida. Então, com isso, desde 67, usa-se o isótopo 133 do átomo de césio. Pode-se usar também hidrogênio ou rubídio, mas o césio é o mais usado. Para definir o segundo. Então, o segundo é definido como a duração desse número, né, de transições, aqui 9 bilhões, 192 milhões, né, de transições de estado em átomos do césio 133. Com isso, nós temos uma medida extremamente precisa do tempo. A nossa necessidade atual exige medidas com esse grau de precisão do tempo. Como eu falei para vocês, na tecnologia, por exemplo, os lasers pulsados, né, que tem tempos de picosegundos, 10 a menos 11 segundos, exige possibilidade de medida do tempo com bastante precisão. Daí a necessidade de da definição do segundo com esse grau de precisão. Sobre o tempo, vejam que, para uma curiosidade, sobre ordens de grandeza de tempo, trouxe aqui a idade do universo em segundos, é da ordem de 10 a 15 segundos. Os nossos 14 bilhões de anos aproximadamente resultam em 10 a 15 segundos. Indo para o lado também, né, de um tempo maior ainda, nós temos o tempo de vida de um próton. O próton é a partícula mais estável que nós temos na natureza, que não sofre decaimento, então ele tem um tempo de vida médio avaliado em torno de 10 a 40 segundos. Vejo que é muito, muito maior que a idade do universo. Logicamente, não há uma medida disso, mas a teoria prevê, né, que seja essa a ordem de grandeza do tempo de vida médio de um próton. Indo para o lado, né, do tempo pequeno, eu trouxe aqui para exemplificar o tempo de Planck, que é da ordem de 10 a menos 43 segundos. É a menor medida de tempo, né, escala de tempo que a gente usa, e que está associada ao comprimento de Planck, 10 a menos 35 metros, que é esse tempo. O que é esse tempo de Planck? É o tempo que a luz gasta para viajar esse comprimento de Planck. E é o tempo decorrido após o suposto Big Bang até o momento em que a teoria da relatividade passou a ter validade. Essa é a ideia do tempo de Planck, um tempo que se usa lá no estágio bem inicial da história do nosso universo, um tempo extremamente pequeno, e que tem essa característica que eu estou comentando. Fica aí a observação de quem tem interesse em pensar nesses assuntos, para
procurar conversar mais, ler alguma coisa, e a gente pode discutir, se tiver ao meu alcance, para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Para finalizar essa discussão, temos aqui uma tabela, um quadro com as 7 unidades básicas de 7 grandezas básicas que a gente usa, né? Por exemplo, aqui no início, a massa com a unidade do quilograma, que está associada a uma constante universal, que é a constante de Planck. O valor da constante de Planck está aqui embaixo. E assim por diante. O mol, né, que é a quantidade de partículas, que está associada a outra constante, que é a constante de Avogadro, e assim por diante. O segundo, que usa a referência da velocidade da luz, Kelvin, que é medida de temperatura, né? A unidade de temperatura, temperatura absoluta, nesse caso, ampere, corrente elétrica, candela, e está associada à constante Planck também, que mede luminosidade, o metro com de distância, né, associada à velocidade da luz, assim como o segundo. Então, nós usamos como referências hoje essas grandezas que são constantes universais. Com isso, nós concluímos essa discussão, né, e voltamos a tratar disso eventualmente em discussões particulares. Obrigado.